Queridos e amados filhos, filhas, neste santuário, no coração de Curitiba, na Arquidiocese de Curitiba, sede da obra Evangelizar é Preciso. Mais uma vez, meus cumprimentos a todos os que estão acompanhando em Brasília e de modo particular ao Padre Paulo Alves Marciano, seja bem-vindo, e também ao Padre Luiz Gustavo e toda a Arquidiocese, e leve minha saudação ao Cardeal. Tive o prazer de encontrá-lo em Aparecida e já pensando alguma coisa para o ano de estarmos em Brasília com a graça de Deus. Também fiquei muito feliz de ver, a televisão não registrou, mas uma senhora, eu vi, filha, eu só não enxergo aquilo que eu não quero, meus 7 graus, ela veio com o seu passinho e trouxe a intenção dos falecidos. Como eu disse, a gente rezar pelos mortos, e eu comecei ontem a novena das almas benditas e pelos falecidos, porque finado se aproxima. Para alguns um feriadão, para nós cristãos, um momento de clamarmos a misericórdia de Deus pelos nossos entes queridos. E também hoje, amanhã e depois nós vamos distribuir os envelopes, mas por favor tragam, né? E não joguem ali no terminal, e coloquem aqui com os nomes. Eu tenho insistido que não é assim, falecidos da família Manzotti, não, tem nome, foi batizado, não foi batizado em nome do sobrenome, foi batizado com nome. É assim que a gente reza. Essas coisas me chamam a atenção, e eu gostaria de retomar. De modo particular, eu me perguntava como que eu ia abordar o tema que eu tinha preparado para hoje. Eu tenho o hábito, e é sabido por todos, antes de dormir, e isso eu carrego de muitos anos, a última coisa que faço, antes de apagar a luz, é ler o Evangelho do dia seguinte. Mas eu li o Evangelho, mas não li a primeira leitura. Quando eu escutei a proclamação da primeira leitura, tem tudo a ver na proposta de refletir um pouco mais, e mesmo que eu me torne repetitivo, peço desculpas quem acompanhou desde o início, sobre essas doenças ocultas, que tem que ser bem compreendido. Tragam a Bíblia para mim, por favor, naquele texto que eu pedi. Filhos queridos, eu gostaria de começar citando esse texto, obrigado Fernando, que está em Lucas, capítulo 8, do versículo 43 a 44, 48, que diz assim: uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com os médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar. Volto esse texto. 12 anos, tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum pudesse curar. Aproximou-se dele por detrás, tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Alguém poderia me dizer: padre, mas na época a ciência não era avançada para um fluxo de sangue. Ora, a doença é avançada, HIV, câncer, leucemia, tem cura? Tem, mas todos são curados?
Filhos, aqui entra Romanos, São Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, que foi a primeira leitura de hoje. Deus, quando fez o ser humano, fez a sua imagem e semelhança, e não esqueça disso. E como parte dessa semelhança de Deus, nós tínhamos a imortalidade da carne e a imortalidade do espírito. Era dom. O ser humano, feito em profunda harmonia, no pneuma, espírito, psique e carne, Sartre ou soma, como quiser. Era um equilíbrio. Deus nos fez dando de melhor. Repito, a imortalidade da carne e imortalidade do espírito, fruto da desobediência, entenda isso, fruto de uma desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Se é gênero coletivo ou individual, por favor, eu não vou entrar, mas ouve. E aqui Romanos está dizendo, mas eu não creio nisso. Por favor, me dê teu batistério. Essa é a nossa fé, que cada um siga o que quer, mas nós somos cristãos católicos, ora, essa é a nossa fé, e não podemos inventar moda e nem menos tirar para sermos politicamente corretos ou simpaticamente bons. Não dá para a gente ser simpático naquilo que é essencial à nossa fé. É como alguém querer dizer que não pode fazer ultrassom mais para descobrir o sexo dos filhos, porque se tem pipi não pode dizer que é homem, se não tem, não pode mais, é gênero. Me perdoe. Mas nós vamos ficar em cima do muro? O pecado entrou no mundo por um só homem, e foi através do pecado que entrou a morte, entrou o desequilíbrio, a mortalidade da carne. Romanos começa por ali. Claro que Paulo vai enaltecer a pessoa do Cristo. Eu não estou enaltecendo o pecado, mas é para justificar que a enfermidade não estava nos planos de Deus. Por isso, São João Paulo II, quando escreve aquela belíssima encíclica, que nos fala do aspecto redentor do sofrimento humano, ele exatamente começa por ali. A dimensão redentora do próprio sofrimento, do Cristo e a nossa. Por isso, meus irmãos, se por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte, também entrou a graça, e a graça faz toda a diferença. Mas o que eu quero enfatizar é que, se estamos falando de uma doença oculta, aqui não me refiro a possessão, não me refiro a atos vexatórios, eu estou aqui me referindo a uma desarmonia dentro do ser humano, e isso sem dúvida é obra do inimigo. Desarmonizar, desinstabilizar, é um dos seus maiores passatempos. Estragar aquilo que Deus fez tão bem, já o foi com a serpente, continua sendo com a tentação, com a sedução. E o que ele quer? Desarmonizar, tirar o equilíbrio nosso. Então você não pode dizer que uma doença é só física, uma doença é só psíquica. Por que físico a gente entende? Psíquico, o ser humano começa a entender como ciência. Pneuma, espírito, isso não me agrada. Não é porque você crê ou não crê que deixa de existir. Nós somos uma junção de vários fatores: o espiritual, o emocional e o físico. Por isso, as doenças, elas têm várias raízes.
E quando eu falo nessa doença oculta, volto ao texto, quantas pessoas já gastaram tudo que tem e não descobre, por falta de maquinário, por falta de sabedoria, ou porque tem certas enfermidades que estão tão interligadas, que não tem só uma causa, que envolve, e por isso falamos, pneumopsicossomática. Eu citava o pecado, ou você acha que o pecado não tem gravidade? Um pecado cometido tem consequências, e o pecado interfere na vida emocional de uma pessoa, desequilibra. Um aborto feito, um filho abandonado, alguém morto, um roubo. Você acha que isso entra e sai na pessoa sem nada? As emoções, a ira, a raiva, inclusive o desgosto, a frustração sobre si mesmo, ou o que é pior, o rancor, a ira. E por que não falar do remorso? Remorso. Isso envolve a psique humana. E aí vira o ser humano um caldeirão de emoções, aquecido no sentimento da culpa, do remorso, e a raiz no pecado. Olha, a raiz é espiritual, a consequência é psicológica, e isso não reflete nos ossos, não reflete na cartilagem, não reflete nas dores de cabeça, não reflete nas dores na coluna, não reflete no estômago que parece que tem um comichão ali dentro, que você não sabe o que é, de tanto gás, tanto ácido, de tanta adrenalina que você vive? Ou você acha que dá para plugar e desplugar o corpo humano como se faz com um computador? Por isso muita cura começa lá naquele confessionário. Confessa na consciência, no tomar consciência de que estamos errados e pecamos contra o Criador, pecamos contra nós mesmos, e precisamos pedir o perdão e nos perdoar, e perdoar quem nos ofendeu. E a partir dali, você está no caminho de uma cura emocional. Aqui eu não estou negando o papel dos psiquiatras e psicólogos, mas só eles não resolvem. Está ali faltando algo que é na fé, que é na essência, que é naquele que te criou. Não é só ir e se entupir de remédio. Todos os médicos dizem a mesma palavra, que não há oposição entre essas duas dimensões. Quando eu falo em doença oculta, eu estou falando desse aspecto, dessa cura. Você compreende? Se Paulo está dizendo ao Romano, é muito atual. O texto que ouvimos de Lucas é muito atual. Por que nós temos tanta dificuldade de nos compreender como um todo, e não como gavetas isoladas? Não, meus irmãos, Deus quer curar o homem todo e todo homem, o todo nosso. Aqui nós precisamos nos render. Nós temos que guardar nossas pedras, nossas barreiras, resistências, e dizer: Senhor, eu sou mais do que só físico. Senhor, eu sou mais do que só emoção. É aqui que entra a fé, e é aqui que entra meu papel como padre, é aqui que entra a vida sacramental. Não é por acaso que nós somos chamados de curas.
É aqui que entra os sacramentos. Senão, o que nós estamos fazendo? Que sentido tem uma terça sim, uma terça não? Portanto, terça-feira que vem, a unção dos enfermos. Se nós negarmos essa realidade, para que o sacramento da unção? Por esta santa unção, perdoa os seus pecados e livre de toda enfermidade, do corpo e da alma. Gente, está claro, é nítido, está escancarado. Ah, mas nessas áreas eu não mexo. Não mexe porque tem medo, porque é covarde, porque é orgulhoso demais. Por um só homem entrou a morte, pelo pecado, e por ele todos pecaram. Sim, todos nós carregamos o preço da desobediência, que é tirado no batismo. Uma criança nasce com isso, e depois começa o pecado pessoal, individual. Então nós carregamos, é a batalha. E o sofrimento em Deus é um voltar à essência a Deus. Que nós compreendamos essa realidade tão bela que Deus nos fez. Deus nos fez maravilhosos, e Ele quer que assim voltemos. Por isso, quando você fala de finados, a gente fala com saudade. Quando a gente fala do pós-morte, até vou fazer um programa, e no dia 1º, véspera de finados, vai ser isso: existe vida pós-morte? A gente fala de um corpo glorioso que Jesus já nos antecipou, terá um pouco de materialidade e um pouco de não. Como diz Santo Agostinho, um pouco ficou, outra parte não. Como será, não sei, mas será glorioso. Voltaremos a ser o que pensado foi em Deus. Então, meus irmãos, tenha fé. Pode ter uma área da tua vida está doente, mas o Senhor não nos quer assim. O Senhor nos quer como Ele nos fez. Que Deus nos ajude e aumente a nossa fé. Amém.